Pornografia faz você perder a salvação? Esse é um estudo para pais e filhos sobre saúde, tecnologia e vida cristã. Muitas pessoas ainda não sabem, mas o pecado da pornografia pode fazer você perder o reino milenar, mas não fazer com que você perca a salvação. Sabia disso? Em outros casos, esse mesmo pecado pode fazer você perder tanto o reino quanto a vida eterna. Isso seria muito estranho aos olhos de muitos cristãos, como aparentando algo injusto, mas isso é tão justo que nós temos muitos exemplos bíblicos para se provar isso com precisão nas Escrituras. Injusto seria se uma pessoa ter vivido com Deus uma vida santa na maioria do tempo e só por algumas quedas ela ir para o lago de fogo sem misericórdia. Injusto seria alguém que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo e ser condenado à morte eterna, sem misericórdia, só pelo fato de ter sido um azarento, e não um sortudo como nós fomos. Porque nós nascemos em um contexto onde a palavra de Deus está sendo pregada para todos nós por todos os lados. Precisamos então ir para as Escrituras num todo e ver qual realmente é o Evangelho de Deus. Esse que tem a aparência de um Deus justo e misericordioso, mas que tratará as demais tribos da terra assim, sem misericórdia, ou um Deus que irá julgar tudo conforme a sua reta justiça. Sim, existe lago de fogo e a morte eterna. Existe um Deus que castiga severamente tanto os pecados como os pecadores. E também existem textos em que Deus retira a sua misericórdia do povo e os entrega nas mãos de Satanás, como nós podemos ver muito bem nos primeiros capítulos do profeta Jeremias, que são capítulos de 1 a 20. Nós temos esses exemplos no profeta Jeremias. E o apóstolo Paulo, também conhecendo tudo isso, fala que Deus vai enviar um espírito do erro para que muitos acreditem no engano e sejam condenados. Mas ele explica logo em seguida qual contexto Deus fala isso, que é um contexto de apostasia, onde o povo deliberadamente rejeita toda a verdade e a justiça de Deus, viram as costas para Deus e não se arrepende de seus pecados, assim como foi no tempo do profeta Jeremias. Esse texto que eu falei para vocês se encontra em 2 Tessalonicenses 2, dos versos 9 ao 12. De onde o apóstolo Paulo entendeu que Deus vai enviar um espírito do erro para que as pessoas creiam na mentira e sejam condenadas. Ele tirou isso exatamente do profeta Jeremias. Todos esses exemplos estão lá, irmãos. Jeremias começa a interceder pelo povo, ele intercede uma vez e Deus mostra os pecados do povo para Jeremias e fala: Jeremias, esse povo se recusa a se arrepender. Jeremias ora uma segunda vez e aí Deus mostra para Jeremias de novo e fala: Jeremias, não castigaria eu tal nação assim, que fazem essas abominações? E Jeremias vai orar uma terceira vez para o povo e dessa vez Deus repreende Jeremias severamente. E aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim para interceder pelo povo, eu não iria ouvir eles. Sabe o que quer dizer isso? Moisés, um grande homem de Deus, mediador da antiga aliança, que intercedeu pelo povo e Deus ouviu. Samuel, a mesma coisa, um grande homem, um grande juiz diante do Senhor. E Deus ouviu Samuel. E Deus está falando: Jeremias, você não é maior que eles. Mas ainda que eles me pedissem, eu não os ouviria. Como eu vou ouvir você? Depois disso, quando Deus permite com que o povo persiga Jeremias e comece a maltratar ele, procurar a morte dele, aí Jeremias acorda para a vida e começa a desejar o castigo para o povo. Todas essas instruções estão no livro do profeta Jeremias. E Deus que levanta os falsos profetas, Deus que levanta profetas para enganar o povo, para que Deus mesmo limpe o povo, porque o povo tinha a lei, o povo tinha o próprio Jeremias ali, o povo tinha testemunhos da Torá, mas eles não estavam acreditando no que a lei dizia. Então Deus colocava espírito imundos na boca dos falsos profetas e eles enganavam todo o povo. E tem um texto lá em Jeremias que Jeremias fala: ai, meu Senhor, tu enganaste esse povo. O Senhor fala para eles de paz, mas a espada penetra até a alma. Mas quem falava para eles de paz eram os falsos profetas. Mas Deus estava fazendo isso por causa da sua justiça. A mesma coisa nos nossos dias, irmãos. É daí que o apóstolo Paulo fala: Deus enviará um espírito do erro
para que as pessoas creiam na mentira e sejam condenadas. Por quê? O apóstolo Paulo explica, porque elas não creram no amor da verdade para se arrepender. Então elas vão crer na mentira. Isso é que está contido nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, junto com o profeta Jeremias. Mas e aí, até que ponto o pecado da pornografia pode me tirar do reino de Cristo, mas não me fazer perder a salvação? Como entender isso pela palavra de Deus e como isso ocorre na prática? Uma outra pergunta: em qual caso que o pecado da pornografia pode me tirar tanto do reino como da vida eterna? Eu vou explicar todas essas coisas para vocês, e vocês verão com muito mais clareza todas as justiças do nosso Deus. Mas eu espero que você possa acompanhar todos os demais estudos do canal, para que você possa ficar bem mais inteirado do assunto proposto. Porque nesse vídeo eu estou usando a área da masturbação e da pornografia, mas isso serve para qualquer outro tipo de pecado, que não é para a morte. Porque nós temos, registrado na palavra de Deus, pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. E isso também seria necessário nós entendermos com muita clareza. Aliás, um dos textos que nos ajudam a explicar e entender essas coisas é o próprio texto que Paulo citou acima. Se vocês acharem interessante, eu posso continuar esse estudo exatamente desse tema, falando de pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. A própria apostasia é um pecado que é para a morte. Não adianta orar para quem apostatou da fé. A pessoa que apostatou da fé, ela afligiu, fez agravo ao Espírito Santo de Deus. Por isso que eu disse que esse próprio texto do apóstolo Paulo nos ensina a entender quais são os pecados para a morte. Veja que nesse caso o apóstolo Paulo não manda a igreja dos Tessalonicenses orar por esses que vão receber o espírito do erro para serem enganados. Isso vai ocorrer. Não adianta ninguém orar por eles, não adianta Deus fazer mais nada, nem sinais e prodígios irão fazer essas pessoas se converterem da verdade. Bom, nesse vídeo eu também estarei falando sobre as consequências de usarmos a tecnologia de maneira errada e sem limites, porque isso traz muitos danos para a saúde do nosso corpo, principalmente para a saúde da nossa mente, que é o templo do Espírito Santo. O Pai e o Filho não habitam somente em nosso corpo, mas principalmente em nossa mente. E se quisermos entender com mais precisão assuntos espirituais, nós temos que cuidar melhor do nosso corpo e da nossa mente, ou seja, entender e cuidar das coisas literais. Por exemplo, tenta ficar por uma semana dormindo só 4, 5 horas por noite, depois da meia-noite, e veja o resultado em si mesmo. Além de você ficar mais feio, ficar mais burro, intolerante, impaciente. Você vira uma pessoa insuportável, além de ficar mais lento e quase que sem energia. E tudo isso porque o mundo tecnológico está nos devorando. A tecnologia está tragando toda a nossa força e energia que era para nós estarmos usando no reino de Cristo. Imagine então se fôssemos contar as coisas que nós não deveríamos comer e nem beber, mas que comemos e bebemos todos os dias, só porque nós queremos fazer isso. Fala a verdade, como nós iríamos ter força e energia para estudar e entender a palavra de Deus estando nós assim? Logo, esse mundo trabalha sem cessar para induzir os filhos de Deus a se tornarem vaidosos, arrogantes, sem entendimento de Deus, infrutíferos e reprovados para toda boa obra. E isso é um ciclo. Se o mundo tecnológico, se o mundo online te rouba a sua energia, te esgota e você não tem força para orar, para estudar, automaticamente você não vai ter força para lutar contra a pornografia. Isso é fato. E se você não luta contra a pornografia, não luta contra a sensualidade e as paixões da carne, logo isso vai te afastar mais ainda da palavra de Deus. Esse é o plano arquitetado pelo diabo, que é o sedutor do mundo inteiro, como diz Apocalipse 12. Por isso que esse mundo jaz no maligno. Nós temos lugares lindíssimos nesse mundo, porque é criação de Deus. Nós temos até momentos prazerosos nesse mundo, que são momentos que não são transgressão da lei, mas quando a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, se refere ao sistema. O próprio sistema tecnológico é antinatureza. A tecnologia, ela desliga o homem de toda a natureza. O homem não tem mais contato com o sol, com a natureza, com as árvores, aonde a gente faz uma higiene mental e fica mais fácil da gente se conectar com o Criador de todas as coisas.
Irmãos, o que eu acabei de falar aqui para vocês é mais ou menos uma descrição de um vídeo. Eu acrescentei algumas palavras, por isso que vocês talvez notaram alguma alteração na narração de voz. Acrescentei algumas palavras, mas é isso que está na descrição de um vídeo onde eu falei sobre a pornografia fazer perder a salvação e disse que é um estudo para pais e filhos sobre saúde, tecnologia e vida cristã. Eu queria que você assistisse esse vídeo inteiro. O vídeo tem 45 minutos, é a versão completa do tema. Esse vídeo faz parte de uma playlist de um podcast do canal. Também eu vou deixar tudo ou no comentário fixo ou na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Medite nessa palavra, assista ao vídeo completo que vai ser melhor ainda, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor.